Irmãos, antes de abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez, nesta noite, vamos ao nosso Deus em oração para rogar ao Senhor por nossas vidas, rogar ao Senhor por nós, pela Igreja de Cristo, nos colocando diante dEle, rogando, intercedendo por nós e usando também esse momento como uma preparação para ouvirmos a Sua palavra. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, meu Pai, porque nós estamos reunidos aqui como Teu povo que se chama pelo Teu nome, ó Deus, povo que recebeu o privilégio, ó Pai, do perdão dos pecados. Como a Tua palavra nos ensina, nós fomos chamados pelo Filho para termos um relacionamento verdadeiro com o próprio Pai, com um Deus único e verdadeiro. Te pedimos, ó Deus, que a cada dia, Pai, o Senhor nos ensine na prática o privilégio, a glória de negarmos a nós mesmos. Que o Senhor, Deus, nos ensine, Pai, a cada dia, Senhor Deus, o privilégio, a glória de renunciar aos nossos próprios direitos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa dos perdidos. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a compreendermos melhor o Evangelho, compreender melhor a nossa salvação e o que Deus deseja de nós, o que Deus requer de nós, para que possamos viver de forma agradável ao Senhor, entendendo o que é possível abrir mão, o que nós devemos abrir mão, ao mesmo tempo que nós entendemos o que é essencial, o que é inegociável. Nos ajuda, Senhor Deus, a manter esse equilíbrio na forma como nós vivemos, para que nós possamos, por amor ao perdido, mudar até mesmo nossos costumes, abdicar de direitos, mas sem jamais abdicar do Evangelho de Cristo, da lei do Senhor, da lei de Deus. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a vivermos nesse mundo de forma agradável ao Senhor, não pelos nossos interesses, projetos, sonhos e planos simplesmente, mas vivendo pelo propósito de glorificar o Senhor e de encontrar alegria verdadeira em Ti, Senhor. Prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Santifica a Tua igreja, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar as nossas reflexões nessa carta, no capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós começamos o capítulo 9 na última semana e nós vamos continuar a nossa caminhada nele. Capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos fazer a leitura hoje do versículo 15 até o versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Ouça com atenção, a palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem de fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez em oração, rogando a graça do Senhor nesse momento de pregação da palavra.
Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós rogamos de forma especial, ajuda-nos a compreendê-la. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações e nos ajude, por graça, a compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Martinho Lutero, ele escreveu uma frase que ficou muito conhecida na história do cristianismo, quando ele diz o seguinte: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é um servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Essa frase, irmãos, apesar de ter sido dita por Martinho Lutero, não foi inventada por ele. Nós podemos ver muito bem no trecho que nós lemos algo que Paulo diz muito parecido. Ou, na verdade, Martinho Lutero diz algo muito parecido com aquilo que Paulo diz, quando Paulo, no versículo 19, disse: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. E Paulo ensina que esse é o cristão. O cristão é alguém que é livre, porque foi liberto em Cristo e foi liberto dos costumes, das religiosidades que vivia no passado. Mas, ao mesmo tempo, por causa dessa mesma salvação em Cristo, o cristão é alguém que é servo de todos e escravo de todos. Eu espero que a gente consiga entender melhor tanto o que Martinho Lutero disse, como especialmente o que o apóstolo Paulo nos disse através da leitura desse texto. O que nós lemos, irmãos, aqui é o resultado da tentativa de Paulo de apagar mais um incêndio na igreja de Corinto, quando se levou a ele mais um assunto problemático, o assunto das comidas oferecidas aos ídolos e a participação dessa comida por parte daqueles irmãos. Como nós já vimos ao longo dessas últimas semanas, essa é uma questão muito complicada naquela cidade, uma vez que era muito difícil comer alguma carne e outras comidas em Corinto que não fossem ou que não tivessem sido sacrificadas aos ídolos. Além disso, nós vimos como o culto a falsos deuses e esses alimentos estavam entrelaçados com a própria vida da sociedade. As pessoas cultuavam a falsos deuses e ofereciam comidas a esses deuses. Essas comidas eram comidas no templo, mas não só nos cultos, eram comidas também em salões de festas, em jantares, era vendida até no mercado. E por isso, então, irmãos, a igreja de Corinto tinha dúvidas e dificuldades em relação a isso. O cristão deve comer essas carnes, o cristão deve participar desses jantares que tem comida oferecida a ídolos. E se nós formos convidados para a casa de alguém que nos dá uma comida que ele ofereceu a um falso Deus, e se nós somos convidados para um culto num templo, será que nós podemos ir? E a igreja, então, basicamente se divide em dois grupos. Um grupo diz: não tem problema algum nós comermos essa carne, porque Deus nos salvou em Cristo Jesus, nós compreendemos que só existe um Deus, os falsos deuses não existem, então não há problema algum de participar desses momentos. Já uma outra parte da igreja vai dizer: não, tem problema sim, participar desses cultos, participar dessas carnes, desses alimentos, é contra a vontade de Deus, é contra a lei de Deus. E então, irmãos, diante dessas questões, eles conversam com o apóstolo Paulo, escrevem para o apóstolo Paulo, tratando dessa situação difícil. E nós precisamos lembrar também que negar-se a participar dessas festas, desses momentos religiosos, não significava apenas uma diferença religiosa na antiguidade, na cidade de Corinto, mas trazia consequências financeiras, uma vez que negócios eram fechados nos jantares oferecidos aos deuses. Trazia consequência política, uma vez que a adoração ao imperador e a outros deuses era uma questão do próprio Estado, do próprio Império Romano, que obrigava os seus cidadãos a fazerem isso. E também trazia consequências sociais, uma vez que quando alguém se negava a participar dessas comidas oferecidas a ídolos, eles estariam se negando a participar de festas de aniversários, de funerais, festas pelo nascimento de criança, casamentos e assim por diante. Ou seja, irmãos, não era uma questão fácil. Deixar de comer as comidas oferecidas a ídolos significava que alguém iria se afastar da sua família, que alguém iria se afastar de bons negócios e que alguém até mesmo poderia ser punido pelas autoridades. E por isso toda essa questão na igreja. E por isso Paulo está tendo trabalho com a igreja para tratar sobre esse assunto. E o interesse de Paulo, irmãos, não é simplesmente tratar sobre as divisões da igreja, mas é principalmente buscar a santificação da igreja, buscar a pureza da igreja, para que a igreja viva nesse mundo, de fato, de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que você deve ter observado, desde o capítulo 8, que Paulo não responde de forma direta.
Os irmãos estão cheios de dúvidas, mas Paulo não diz assim, olha, é dessa forma e dessa forma. Paulo começa tratando o assunto pelas beiradas, vamos dizer assim, para então chegar ao seu ponto principal. Primeiro, irmãos, Paulo começou a nos mostrar que o amor entre os irmãos e o desejo pela glória de Deus e o amor ao Evangelho é o ponto inicial dessa discussão. Inclusive, Paulo ofereceu seu próprio testemunho para mostrar que ele mesmo era um exemplo de renúncia para aqueles irmãos. E Paulo, durante o início do capítulo 9, ele falou do seu próprio testemunho dizendo, olha, eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu preguei o Evangelho para vocês, eu preguei a palavra para vocês e eu tinha todo o direito de ser sustentado por vocês. Isso é um direito meu. Mas eu abri mão do meu direito para que vocês fossem salvos pelo Evangelho, para que eu não fosse um peso para vocês, para que eu não fosse um peso por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E ao dar seu exemplo, Paulo está dizendo, irmãos, na questão dos alimentos oferecidos aos ídolos, não deve prevalecer orgulho, não deve prevalecer o desejo de exercer o direito próprio. Eu posso, eu não posso. Mas Paulo diz, nessa questão deve prevalecer a renúncia, o amor uns aos outros, e o desejo de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Na continuação desse capítulo 9, então, nós veremos que Paulo continua nessa mesma linha de argumentação. E ele vai nos ensinar nessa noite que por causa do Evangelho vale a pena renunciar a direitos e negar a si mesmo. Por causa do Evangelho vale a pena renunciar a direitos e negar a si mesmo. E nós vamos ver isso em duas partes bem simples a partir disso aqui. Primeiro, pelo Evangelho, Paulo nos ensina vale a pena renunciar direitos. Veja a partir do versículo 15 até o versículo 18, o que Paulo vai nos dizer. Antes de nós lermos esses versículos, lembre que no versículo 12, Paulo já disse que renunciou aos seus próprios direitos por causa do Evangelho. Agora, a partir do versículo 15, ele vai confirmar essa renúncia. Ele vai repetir e enfatizar essa renúncia. Veja mais uma vez comigo o versículo 15 adiante. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Irmãos, como nós acabamos de dizer e vimos no último domingo, Paulo passou boa parte do início do capítulo 4 confirmando um princípio básico, que foi dito por Jesus Cristo e agora é repetido por ele. O trabalhador é digno do seu salário e o que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. E ele utilizou diversos exemplos do cotidiano para explicar isso. Ele disse, olha, aquele que semeia, ele semeia na esperança de colher, aquele que trabalha, trabalha na esperança de receber seu salário, até mesmo usando a lei de Deus para dizer, aquele que trabalha é digno de receber do seu trabalho. E com isso Paulo está dizendo, aquele que vive da pregação do Evangelho, aquele que vive do ministério da pregação do Evangelho, deve receber seu sustento da pregação do Evangelho. Mas toda essa discussão de Paulo, toda essa argumentação de Paulo poderia passar a impressão de que ele estava cobrando o seu direito, quando era exatamente o oposto disso. Ele estava mostrando que ele estava abdicando dos seus direitos por causa da igreja e que a igreja deveria estar disposta a fazer o mesmo uns pelos outros. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 15, irmãos, eu não estou escrevendo para vocês porque eu estou cobrando vocês. Eu não estou escrevendo a vocês porque eu estou cobrando o que vocês estão me devendo, porque eu quero que vocês me paguem o atrasado ou que vocês agora comecem a me sustentar, coisa que vocês não fizeram até agora. Pelo contrário, eu estou escrevendo para mostrar a vocês como eu abri mão dessas coisas, como eu não faço uso do direito que eu tenho. E é interessante que Paulo vai dizer que o motivo dessa renúncia dele, o motivo dele ter renunciado o direito dele de ser sustentado pela igreja de Corinto, o motivo dele ter preferido passar por dificuldades e privações a receber o que era devido a ele, é uma glória. Não receber sustento de Corinto, irmãos, para Paulo, era uma glória. E qual é a razão dessa glória? Paulo vai explicar aqui qual é a razão dessa glória,
porque ele vai mostrar como ele se gloriava em renunciar a um direito seu. E a gente só pode entender melhor qual é essa glória que Paulo fala quando nós continuamos lendo as suas palavras. No versículo 16, por exemplo, Paulo lembra que pesava sobre ele uma grande responsabilidade, a responsabilidade de pregar o evangelho. E para a gente entender a glória que Paulo encontra em renunciar aos seus direitos, nós precisamos entender o chamado de Paulo. E é por isso que ele lembra do chamado dele. Ele diz: irmãos, vocês devem lembrar que eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta dele aos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala desse chamado. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler os versículos 15 e 16, e vamos ver que nessa outra carta, Paulo se lembra do chamado dele em Damasco, no caminho em Damasco, e como ele descreve essa vocação. Gálatas 1, versículo 15 e 16 diz assim: Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse o evangelho, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Aqui, irmãos, Paulo está lembrando do chamado dele, está dizendo: irmãos, vocês se lembram que quando Deus revelou o seu Filho a mim, quando o Filho de Deus se revelou a mim, claro, Paulo está falando do que aconteceu no caminho de Damasco, né? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, apareceu diante dele, ele diz: quando o Filho apareceu a mim, o Filho não só me chamou para a salvação, mas ele me chamou para uma missão. E que missão? Para que eu pregasse o evangelho entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus. E é justamente sobre isso que Paulo está lembrando na sua carta aos Coríntios. É isso que ele está lembrando à igreja de Corinto, está nos lembrando hoje, está dizendo: irmãos, o chamado que eu recebi faz da pregação do evangelho uma responsabilidade que eu tenho. É justamente por isso que Paulo diz que a pregação do evangelho pesava sobre os seus ombros, porque ele havia sido escolhido por Cristo para ser um pregador da palavra. E é por isso que ele vai dizer no versículo 16: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque ele foi chamado para pregar o evangelho, ele foi escolhido para pregar o evangelho, e isso foi dado a Cristo por ele, foi uma vocação de Cristo sobre ele. E nesse sentido Paulo diz: pregar o evangelho não é um direito, mas é uma obrigação para mim. Pregar o evangelho não é algo que eu posso fazer ou que eu não posso fazer. Eu preciso pregar o evangelho. Eu tenho necessidade de pregar o evangelho porque essa responsabilidade está sobre os meus ombros. Eu fui chamado por Deus e eu não posso dizer não a Deus. E ele resume isso muito bem no versículo 17. Quando ele diz: se alguém faz algo de livre vontade, esse alguém merece recompensa. Mas se alguém faz alguma coisa devido a uma obrigação, é justamente por causa da responsabilidade que foi confiada a ele. O que Paulo está dizendo é: irmãos, eu não prego o evangelho de livre vontade. Eu prego o evangelho porque me foi dada uma responsabilidade. Isso não quer dizer que Paulo não pregava o evangelho porque amava o evangelho. É óbvio que ele amava o evangelho. Mas o que ele está querendo dizer nisso tudo? Ele está querendo dizer: irmãos, eu não prego o evangelho porque eu escolhi pregar o evangelho. Eu prego o evangelho porque eu fui escolhido para pregar o evangelho. Essa responsabilidade pesa sobre mim, está sobre os meus ombros. E quando eu faço o que Deus mandou eu fazer, eu mereço algum prêmio? Não. Quando eu faço o que Deus me mandou fazer, eu não mereço prêmio algum, eu não mereço glória nenhuma, eu não mereço honra nenhuma, porque eu estou fazendo apenas aquilo que Deus me mandou fazer. Mas no versículo 18, Paulo diz que havia uma recompensa para ele. E veja o que Paulo está dizendo. Paulo diz: se eu pregar o evangelho, eu não mereço honra, prêmio ou recompensa, porque eu estou fazendo nada mais do que Deus me mandou fazer. Mas logo em seguida ele diz: mas há uma recompensa para mim. E qual é a recompensa para ele? Pregar o evangelho de graça sem se valer do direito de sustento que lhe era devido. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, aqui, que na relação dele com a igreja de Corinto, a pregação do evangelho não merecia nenhuma recompensa, porque ele só estava fazendo o que Deus havia mandado ele fazer. Mas havia algo que ele havia feito pelos coríntios que merecia sim ser recompensado. E o que é? Ter pregado o evangelho de graça, sem ter cobrado nada
a igreja. E é por isso que Paulo vai dizer, essa é a minha glória. Porque eu não posso me gloriar da pregação do evangelho. Porque eu só faço isso porque Deus me mandou fazer. Porque eu fui chamado para pregar o evangelho. Mas eu tenho uma glória. Qual é a glória? Eu realizei a missão que Deus mandou eu fazer sem usufruir dos direitos que Deus me deu. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, meu chefe mandou eu fazer um trabalho. E eu fiz o meu trabalho. E nesse sentido, eu não tenho mérito algum. Eu só fiz o que o meu chefe mandou fazer. Mas eu tenho um mérito. Eu tenho uma recompensa. Eu tenho uma glória. Quando o meu chefe foi me pagar, eu disse, eu não quero. Eu fiz o meu trabalho de graça. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Paulo está dizendo, irmãos, eu não tenho mérito em pregar o evangelho. Porque me mandaram, Deus me mandou. O Filho Jesus Cristo me mandou. Mas eu fiz de graça. E aqui está a minha glória. E Paulo vai dizer no versículo 15, eu prefiro morrer, e aqui provavelmente morrer de fome, né? Eu prefiro morrer de fome a perder esta glória. Tudo isso, irmãos, para ensinar a igreja de Corinto o quanto era necessário que cada um daqueles irmãos estivessem com o coração dispostos a abdicar de direitos, a renunciar de direitos. É importante, irmãos, salientar que Paulo está usando o seu exemplo aqui, e o exemplo de Paulo aqui é em particular. Inclusive, em outros momentos do seu ministério, Paulo foi sustentado por igrejas, e ele escolheu ser sustentado por igrejas em outros momentos. Ou seja, Paulo não está dizendo que um pastor verdadeiro ou um missionário verdadeiro, ele deve escolher não ser sustentado. Pelo contrário, Paulo não tinha família, Paulo escolheu não ter família, justamente para que ele pudesse receber ou não sustento quando é necessário. Em alguns momentos ele escolheu receber, e nesse caso aqui ele escolheu não receber. E o exemplo dele de não ter recebido é usado justamente com o propósito de ensinar a igreja. E Paulo está dizendo, irmãos, quando eu preguei o evangelho a vocês, eu escolhi não receber, eu escolhi fazer de graça, para que vocês aprendam o que significa abdicar dos próprios direitos uns pelos outros. E aqui o Thomas Schreiner ele vai dizer que o caráter exemplar ressurge, pois Paulo quer que os coríntios também renunciem aos seus próprios direitos. Irmãos, esse é o primeiro chamado desse texto para nós. Entender que o evangelho, ou entender que pelo evangelho vale a pena renunciar aos nossos próprios direitos. Irmãos, como nós já começamos a refletir no último domingo, infelizmente na igreja ainda há muita luta pelos seus próprios direitos. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja evangélica de maneira geral. Os crentes, nós ainda somos muito apegados ao que é nosso, ao que nós temos, ao que Deus nos deu. E Paulo está dizendo, irmãos, a vida cristã é justamente o oposto disso. A vida cristã é estar disposto a abdicar daquilo que por direito é seu, mas pensando no bem do próximo. Em outra carta sua, na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer, não busque cada um o que é propriamente seu, mas busque o bem do seu irmão. E infelizmente, irmãos, na igreja de Corinto, um estava buscando aquilo que era do seu próprio interesse. Cada um queria fazer sua própria vontade, cada um queria lutar pelo seu próprio direito. Um se levantava e dizia, eu tenho o direito de comer das carnes sacrificadas aos ídolos, porque eu sou cidadão de Corinto e eu tenho o privilégio de participar das festas da cidade. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus para participar. E Paulo está dizendo, não, meu irmão, não se trata disso. Não se trata de você ter um direito público. Não se trata de você ter liberdade. Se trata de você estar disposto a renunciar àquilo que é seu, o seu próprio direito, por causa dos seus irmãos e por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como Paulo ele vai dizer mais na frente, e como Martinho Lutero disse lá atrás, no século XVI, o cristão, sim, ele é livre, mas ele, ao mesmo tempo ele é chamado a ser servo de todos. E Paulo, pelo seu exemplo, está mostrando isso. Paulo está dizendo, irmãos, naturalmente eu sou livre. Eu tenho direito a todas essas coisas, mas eu me fiz servo, abdicando de tudo isso por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. Pelo Evangelho, irmãos, vale a pena renunciar aos nossos próprios direitos. Mas Paulo vai se aprofundar ainda mais, a partir do versículo 19, ao nos ensinar que pelo Evangelho vale a pena também negar a si mesmo. Veja a partir do versículo 19 a 23, onde a gente vai encontrar em mais detalhes o que Paulo fez no seu ministério de renúncia por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 19.
Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Irmãos, o versículo 19 resume toda a atitude de Paulo que ele vai descrever através de exemplos. E aqui Paulo está, de forma muito interessante, seguindo um exemplo da escrita, né, que nós utilizamos, né? É de você colocar o tópico e depois elencar argumentos ou exemplos para justificar o seu tópico, né? Paulo vai dizer isso no versículo 19, quando ele nos mostra que ele era livre de todos, mas se fez escravo de todos. Com qual propósito? Propósito de ganhar o maior número de pessoas possível. E aqui a ideia de ganhar, a ideia da salvação, não é? Ganhar para Cristo, salvar o maior número de pessoas possíveis. Ele livremente sacrificou a sua liberdade por causa das almas perdidas, por causa de outras pessoas. E aqui, irmãos, nós começamos a entender o que significa a verdadeira liberdade. Em Gálatas, na outra carta que Paulo escreveu, no capítulo 5, versículo 13, Paulo vai dizer: não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros. E quando Paulo então lança seu próprio exemplo de alguém que abdicou da sua liberdade para se tornar escravo, ele nos ensina, irmão, que a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade de amar e de nos doarmos uns aos outros. Essa é a liberdade que o próprio Cristo ensinou, porque sendo Ele o próprio Deus, tendo Ele toda a liberdade para fazer o que bem quisesse, Ele escolheu se fazer homem, viver entre nós, tornar-se servo, lavar pés de discípulos, comer a comida simples que os homens comem, para que Ele, se tornando escravo, servo de todos, pudesse nos dar exemplo de amor e nos ensinar que a liberdade cristã é a liberdade para amar, é a liberdade para servir, é a liberdade de sermos escravos. E Paulo, então, espelhando o próprio Senhor Jesus Cristo, vai dar exemplos de forma muito nítida, né, do que ele fez na sua vida ao abdicar da liberdade para ser um escravo. Paulo vai citar pelo menos 4 situações aqui. Na primeira situação, ele diz ter feito a si mesmo como um judeu, no versículo 20, com o propósito de ganhar os judeus. E aqui, irmãos, algo já chama a nossa atenção aqui, né? A primeira coisa que chama a atenção é que Paulo era judeu de nascimento. Paulo não era um gentio, né? Paulo era um judeu de nascimento. Só que Paulo diz que ele se fez judeu. A gente pensa, como assim? Ele era judeu e se fez judeu? A razão para isso, irmãos, é que depois da salvação em Jesus Cristo, Paulo já não se identificava mais com os judeus. Paulo nasceu judeu. Paulo foi criado no judaísmo. Paulo vai dizer que ele se avantajava aos da idade dele no judaísmo, ou seja, ele era alguém respeitado no judaísmo, alguém conhecedor do judaísmo. Judeus de judeus, como ele vai dizer, não é? Mas que mudança Deus efetuou na vida de Paulo, de maneira que aquele que era judeu e se orgulhava disso, já não se identifica mais com o judaísmo. Mas ao mesmo tempo, aquele que não se identifica mais com o judaísmo, aquele que agora é acima de qualquer outra coisa, servo do Senhor Jesus Cristo, diz que se tornou judeu novamente, para salvar alguns dos judeus. E aqui, irmãos, quando Paulo fala desse judaísmo, ter se tornado judeu, Paulo parece ter muito claramente em mente as leis que caracterizavam o estilo de vida do povo judeu, as leis retiradas da lei de Moisés no Antigo Testamento, né? Como, por exemplo, a circuncisão, como, por exemplo, as festas, o sábado, né? E assim por diante. E a gente pode ver isso de forma muito clara nos exemplos do livro de Atos.
Um deles, quando Paulo ele escolhe circuncidar Timóteo. Eles iam então pregar o evangelho numa região onde havia muitos judeus, Paulo e Timóteo. Paulo era circuncidado porque nasceu judeu, mas Timóteo não. E Timóteo então é circuncidado por Paulo porque Paulo não queria causar um problema entre os judeus. Pelo contrário, Paulo queria que a vida dele, a vida de Timóteo, pudesse então ser instrumento de Deus na vida daqueles judeus. E Paulo sabia que se Timóteo chegasse lá sem ser circuncidado, os judeus não iriam ouvi-lo. E Paulo então faz questão de circuncidar Timóteo. Além disso, o livro de Atos nos diz que várias vezes Paulo entrava nas sinagogas aos sábados para falar da palavra de Deus, para falar da Bíblia, para falar do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem guardar o sábado, mesmo sem ser judeu. Paulo ia aos sábados nas sinagogas por causa de Cristo Jesus e do Evangelho. O livro de Atos ainda nos diz que Paulo chegou até mesmo a raspar o próprio cabelo e fazer um voto muito semelhante ao voto do Nazireu no Antigo Testamento, para mostrar aos judeus que ele não odiava a lei de Moisés. Tudo isso, irmãos, para Paulo mostrar que ele adaptou a sua própria vida, seu próprio estilo de vida em algumas ocasiões, para viver como judeu e então ganhá-los por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo precisava circuncidar Timóteo pela lei de Cristo? Não. Paulo precisava raspar sua cabeça e fazer um voto para mostrar aos judeus que ele não desprezava a lei? Não. Paulo precisava ir aos sábados nas sinagogas? Paulo não poderia usar outro dia para isso? Poderia. Mas Paulo escolheu todas essas coisas para que ele pudesse alcançar os judeus. Isso não quer dizer, irmãos, que Paulo voltou ao judaísmo, mas que Paulo passou a viver como se estivesse no judaísmo, para alcançar aqueles que eram judeus. Na segunda situação, então, Paulo fala ainda no versículo 20, que ele se comportou como se estivesse debaixo da lei para alcançar aqueles que viviam debaixo da lei. E aqui, irmãos, esse grupo é interessante porque os judeus viviam debaixo da lei e alguns autores vão ficar discutindo se Paulo está citando o mesmo grupo de duas formas diferentes. Mas ao que parece aqui, esse grupo sim é muito parecido com o grupo dos judeus, mas a gente pode imaginar que Paulo está mencionando também não só judeus, mas pessoas que não eram judias, né, gentios, que acabavam escolhendo viver debaixo da lei de Moisés. E Paulo está dizendo que até mesmo para com esse grupo, ele viveu como se estivesse debaixo da lei do Antigo Testamento, como se ele estivesse debaixo da lei de Moisés, quando ele mesmo diz, embora eu mesmo não estava debaixo da lei. E aqui veja, irmãos, é aqui que entra as discussões mais complexas sobre o que nós devemos abrir mão e o que nós não devemos abrir mão. Paulo não está dizendo que ele voltou à lei de Moisés. Paulo não está dizendo que ele voltou a comer os alimentos que eram ensinados no Antigo Testamento. Paulo não está dizendo que ele voltou a adorar a Deus no sábado. Paulo não está dizendo que ele voltou a viver como judeu. Paulo não está dizendo que ele voltou a frequentar o templo e oferecer sacrifícios no templo, ignorando o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele vivia como se ele fosse judeu, como se ele estivesse debaixo da lei, mas ele mesmo não estava debaixo da lei, porque agora ele estava debaixo da lei de Cristo, ele havia sido liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Diante desses, irmãos, Paulo se comportou como se estivesse debaixo da lei, mas ele faz questão de lembrar, eu não estava debaixo da lei, porque eu fui liberto pelo Senhor Jesus Cristo. A lei do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. A lei de Moisés se cumpriu em Cristo Jesus, mas eu não estava, mas eu vivia como se estivesse debaixo da lei, com o propósito de alcançar ele. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas também, que Deus no seu devido tempo enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei, e Paulo sabia muito bem disso, e por isso Paulo não estava debaixo da lei, mas ele vivia como se estivesse, para alcançar os que estavam debaixo da lei. O terceiro grupo, então, é descrito como os sem lei. E aqui, novamente, Paulo age com a mesma forma, com a mesma forma de agir, né? Com a mesma praxis. Ele age como se não tivesse lei, mas ele diz, no meu coração eu tenho firme a lei de Cristo Jesus. Para com os que estavam debaixo da lei de Moisés, eu vivia como se estivesse debaixo da lei de Moisés, mas eu não estava debaixo da lei, porque eu fui liberto por Jesus Cristo. Mas para os que estavam sem lei,
Ou seja, esse grupo aqui é identificado como os que não eram judeus, os pagãos, vamos dizer assim, né? Os que viviam sem lei no mundo, os que não tinham a palavra de Deus, os que não tinham o Antigo Testamento, o que não tinham os mandamentos de Deus. Paulo diz, eu vivia também como se não tivesse mandamento algum. E aqui é interessante, né? Quando Paulo estava com o judeu, Paulo falava da circuncisão, ia no sábado nas sinagogas, mandava circuncidar Timóteo e assim por diante. Mas quando ele estava com aqueles que não tinham lei, ele comia os alimentos que com os judeus ele não comia. Ele não ia no sábado, né, aos templos, porque eles não iam, e assim por diante. E aqui, para nós, pode parecer hipocrisia, pode parecer uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, mas Paulo está dizendo, não é nada disso. Eu tinha um propósito muito claro em mente, eu tinha uma vocação muito clara em mente. A minha vocação é pregar o Evangelho e buscar alcançar o máximo de pessoas possíveis. E para cumprir esse propósito, eu vivo da maneira que Deus quiser que eu viva. Eu vivo como judeu, se Deus quiser, para alcançar os judeus. Eu vivo como os gentios que não têm lei alguma. Eu vivo como qualquer um para alcançar o propósito de Deus. É óbvio, irmãos, entender que é necessário entender, né, que Paulo ele diz, eu vivi como se eu não tivesse lei, mas eu tinha a lei de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não abdiquei dos meus valores, eu não abdiquei da lei de Deus, eu não abdiquei da lei do Senhor Jesus Cristo, eu não abandonei os princípios do Evangelho, eu não abandonei os princípios da palavra de Deus. Ou seja, Paulo não está dizendo que ele viveu de forma desonesta. Não é aquela ideia de, não, para alcançar o ladrão eu vou roubar também. Não é aquela ideia, para alcançar a prostituta eu vou me prostituir também. Para alcançar o drogado eu vou me drogar também. Paulo não está dizendo isso. Pelo contrário, Paulo está dizendo, eu estou debaixo da lei de Cristo e eu vivi debaixo da lei de Cristo e eu não neguei a lei de Cristo. Mas naquilo que não atingia a lei de Cristo e o Evangelho, Paulo estava disposto a abrir mão e abdicar. O grande problema, irmãos, muitas vezes na nossa vida cristã e na maneira como nós tentamos viver pelo Evangelho e até mesmo falar do Evangelho, não é que nós estamos muito apegados à palavra de Cristo, ao Evangelho de Cristo. O problema é que muitas vezes nós estamos apegados aos nossos próprios valores, aos nossos costumes, à maneira como nós vivemos e agimos. E nós não estamos dispostos a mudar nossa rotina pelo perdido, nós não estamos dispostos a mudar os nossos costumes por causa do perdido. Nós não estamos dispostos a abdicar de dinheiro por causa dos perdidos. Nós não estamos dispostos a sofrer por causa dos perdidos e por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Paulo não havia abdicado do Evangelho. Paulo havia abdicado dos seus próprios costumes e práticas comuns para se adaptar ao contexto que lhe havia sido dada. E aqui, irmãos, é muito claro que o comportamento de Paulo nitidamente envolve adaptação em diferentes culturas, cosmovisões e formas de vida. E isso deve nos ensinar que o cristão deve ser capaz de viver em qualquer tipo de sociedade. O cristão deve ser capaz de viver entre os pobres e entre os ricos, entre os orientais e entre os ocidentais, entre aqueles que têm determinadas culturas e outras culturas. O cristão deve ser capaz de adaptar a sua vida sem abdicar dos princípios do Evangelho, dos valores do Evangelho, para viver em qualquer cultura com o propósito de alcançar homens e mulheres para a salvação no Senhor Jesus Cristo. E aqui veja, o propósito de Paulo não é cultural. O propósito de Paulo é missionário. Paulo não está elevando as culturas. Paulo não está dizendo, eu vivi como judeu porque o judaísmo é belo. Porque a cultura do judeu é belo. Paulo está dizendo, eu vivi no judaísmo para salvar pecadores judeus. E aqui, irmãos, não tem como não lembrar da discussão que eu ouvi muito nas redes sociais essa semana, né? Sobre uma música chamada Auê. Eu não sei se os irmãos chegaram a ouvir falar dessa música, não é? E uma nota interessante sobre essa música, eu espero que os irmãos não me julguem, é que o grupo é de uma pessoa, né? O pessoal é de uma pessoa. E eu toquei, né, com alguns membros da banda, né? Eu convivi há alguns anos com eles.
E depois eu fui para o seminário e eles seguiram a carreira musical, né? Mas eu conheço alguns integrantes e bons amigos meus que Deus deu. E são crentes, são irmãos em Cristo Jesus. Não conheço todos, não conheço os compositores da música, mas conheço os instrumentistas que tocaram a música. Inclusive, já toquei com eles há alguns anos aí. Irmãos, é uma situação difícil porque eu estou falando de colegas, né? Mas, ao ler a palavra de Deus, fica muito claro que o propósito de Paulo, ao se adaptar às culturas, não era exaltar a cultura, mas era alcançar pecadores. Ao abdicar dos seus próprios costumes comuns para prevalecer o Evangelho de Cristo Jesus. O propósito, irmãos, nosso não deve ser simplesmente exaltar a cultura brasileira ou elevar os valores da cultura brasileira, mas sim pregar o Evangelho de Cristo. E se o que nós fazemos, ao invés de forma muito clara, proclamar o Evangelho de Cristo, dificulta a compreensão do Evangelho de Cristo, nós não estamos contribuindo para o Evangelho, nós estamos fazendo uma obra de desserviço ao Evangelho. E me parece muito claro que a música falha ao não ser clara sobre o Evangelho, ao não ser clara sobre o Senhor Jesus Cristo e ao não ser claro sobre o seu propósito. E veja, há uma música que tem como propósito falar ao povo simples do Brasil, é tão complexa que o povo simples do Brasil não conseguiu entender. Então parece muito claro que a música não fez o que Paulo fez aqui. O que Paulo fez aqui foi abdicar dos seus costumes, da sua forma de vida comum, para se adaptar a contextos diferentes, para que o Evangelho de forma clara fosse pregado em diferentes culturas, diferentes contextos, em diferentes situações. Paulo serviu ao Evangelho. Paulo não usou o Evangelho para servir a alguma cultura, que eu creio que é o que parece que a música faz. E aqui é por isso que esse ponto deve ser muito claro. Paulo não estava fazendo isso pelas culturas. Paulo estava fazendo isso pelas almas, pelo propósito de salvar pecadores, não para enaltecer uma cultura brasileira, mas para salvar de fato brasileiros, para salvar pecadores, como eu e como você. Então, irmãos, o último grupo citado aqui por ele está no versículo 22, os fracos. E Paulo, então, aqui se fez fraco para ganhar os fracos. E ao que parece, irmãos, aqui Paulo está utilizando um vocabulário proposital aqui. Paulo falou dos fracos lá anteriormente, né? Esse era o conflito, né? Paulo diz, irmãos, se algum dentre vocês é fraco e não consegue compreender questões fundamentais da fé cristã e aplicá-las à vida, você não deve menosprezar o que é fraco. E aqui Paulo está se lembrando dessa nomenclatura e está novamente citando aqui os fracos, com a intenção de provocar os coríntios a uma resposta. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, vejam o meu testemunho para com os fracos. Veja como eu vivi como fraco por causa deles. E aqui esses fracos, irmãos, parecem ser de fato pessoas que não tinham a maturidade cristã para discernir certas questões de certo e errado e assim por diante. Paulo está dizendo, irmãos, eu vivi entre os fracos de maneira a respeitar a imaturidade deles, de maneira a respeitar as dificuldades que eles tinham para ganhá-los para Cristo Jesus. Paulo está dizendo, irmãos, vocês não devem agir com arrogância, com soberba, para com o irmão de vocês que é mais frágil na fé, que ainda é mais imaturo na fé. Pelo contrário, você deve ter a paciência e a sabedoria de Cristo para que ele seja salvo. Afinal de contas, esse é o propósito. No versículo 22, então, Paulo resume a sua intenção, quando ele diz, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ou seja, irmãos, ele estava disposto a abdicar da sua liberdade em Cristo por causa da salvação dos eleitos de Deus. Toda a vida de Paulo, então, era moldada pelo Evangelho, de tal forma que ele vivia de forma diferente, em diferentes situações e contextos, com o propósito de salvar alguns para Cristo Jesus. A sua liberdade, então, era restringida pelo amor ao perdido. E essa é uma dificuldade que missionários, ou um desafio, né, que os missionários que trabalham em culturas diferentes vão lidar, né, ao se adaptarem a costumes de vida diferentes e assim por diante.
Mas mesmo nós que vivemos num contexto cultural único, vamos dizer assim, não é? Nós também temos desafios nesse sentido. Quando nós somos dispostos, irmãos, a entender que os nossos costumes, a nossa rotina, as nossas tradições, não são os valores pelos quais nós lutamos. Pelo contrário, esses são valores dos quais nós devemos estar dispostos a abdicar. Mas existe um valor supremo, o Evangelho. E esse sim nós devemos nos apegar. Não devemos estar dispostos a abdicar dele. De maneira que Paulo diz, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E aqui, irmãos, nós vemos como Paulo, a visão do reino de Paulo pensa nas pessoas, mas também pensa no dever que foi dado a ele. Thomas Schreiner vai dizer da seguinte maneira, aqui Paulo explica que seu modo de vida não visa apenas o benefício do outro. A maneira como ele vive como seguidor de Cristo também é importante para o próprio bem dele. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, a visão do reino que eu tenho é com o propósito de alcançar vida e salvar pecadores, mas é também para o meu próprio bem. Por quê? Porque eu fui chamado para pregar o Evangelho e como servo de Cristo, essa é a minha missão. E eu vivo para cumprir a minha missão. E Paulo sabe que existem bênçãos para aqueles que fazem isso. Irmãos, o nosso chamado é para nos tornarmos participantes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para isso, muitas vezes, nós vamos precisar abdicar do nosso conforto, abdicar do conforto para visitar quando nós queríamos ficar em casa, abdicar do conforto para acudir a um irmão ou até mesmo necessitado financeiramente, abdicar do nosso conforto quando nós vamos orar, e não orar por nós, mas orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos perdidos. Nosso chamado, irmãos, é de fato viver pelo Evangelho e condicionar a nossa vida ao Evangelho e não tornar o Evangelho parte da nossa vida. Como nós veremos melhor posteriormente, irmãos, Paulo vai descrever a fé cristã como uma corrida nos próximos versículos, nós vamos ver na próxima semana. E nessa corrida nós somos chamados para correr com entusiasmo e perseverança. Irmãos, nós somos chamados a não fazer do Evangelho uma parte da nossa vida. Nós somos chamados, de fato, a moldarmos a nossa vida pelo Evangelho. De maneira que a frase de Lutero que nós mencionamos no início deve ser relembrada agora no fim. Um cristão, ele é um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém, porque ele foi liberto das tradições religiosas do seu passado, ele foi liberto de Satanás, ele foi liberto do pecado, agora ele é nova criatura em Cristo Jesus e ele tem verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo o cristão é um servo e é escravo de todos, porque por causa do Evangelho ele abdica de toda a sua liberdade para salvar pecadores, para viver de acordo com o Evangelho. Que Deus nos faça pessoas livres e escravas, livres e servos, para que nós possamos espelhar o próprio Cristo Jesus, aquele que, sendo livre, se encarnou, se fez homem, se fez servo, para que nós, escravos do pecado, pudéssemos ser libertos em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez. Senhor, nós louvamos, Pai, o Teu santo nome, porque na Tua palavra nós aprendemos a respeito da verdadeira liberdade. Não a liberdade para fazermos o que nós queremos, mas a liberdade pelo Evangelho, a liberdade de amar, a liberdade de nos doarmos uns aos outros e pelos perdidos, a liberdade de moldarmos a nossa vida pelo Evangelho, a liberdade de negar a nós mesmos. Senhor Deus, nos lembra a cada dia que pelo Evangelho vale a pena negar os nossos direitos. Nos lembra a cada dia que pelo Evangelho vale a pena negarmos a nós mesmos. Nos lembra, ó Deus, a cada dia como nós somos chamados a viver um cristianismo que promete libertação e serviço, que nos chama para sermos libertos e para sermos servos, para a honra e glória do Senhor. De maneira que nós possamos dizer, assim como Paulo disse, que nós fazemos tudo para sermos participantes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. No nome dele, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém.